Boa tarde, galerinha do terceiro ano A, tia Bianca falando. Boa tarde, galerinha do terceiro ano B. Aqui é Telô. Nossa aula de geografia de hoje é sobre a indústria e o meio ambiente, certo? Então, a gente vai ver aqui os pontos principais da relação entre indústria e meio ambiente, tá? Como sabemos, a indústria é fundamental para a sociedade, tá bom? Então, ela produz as mercadorias que são muito importantes para as nossas vidas, né? Então, a gente consome várias coisas industrializadas ou que passam pelo processo de industrialização, desde a roupa que a gente veste até o alimento, móveis e entre outros, certo? Então, é necessário tomar certos cuidados com as instalações industriais. Então, elas devem ser construídas de maneira apropriada, para não interferirem na qualidade de vida das pessoas. Então, quando essas indústrias vão ser construídas, elas têm que ter o cuidado, tá certo? De dar preocupação com o meio ambiente, com a natureza e de maneira apropriada, tá? Que elas não possam intervir na qualidade de vida das pessoas que ali moram, né? Certo? Então, a gente tem que ter o maior cuidado, desde a instalação da indústria, a construção, até o seu funcionamento. Isso mesmo, galerinha. Falando ainda sobre essa importância da indústria, né? Lembrando que isso aqui é só uma revisão, essa parte inicial, porque a gente já estudou indústria na última aula de geografia, tá bom? Então é o seguinte, quais são, né, alguns benefícios que a indústria traz, além de produzir a maior parte dos objetos, né, dos utensílios que a gente utiliza no dia a dia? Olha que legal, gente. A indústria gera emprego, tá? Ela gera empregos e gera também receita para o município. Ou seja, gera renda, gera dinheiro, né? Além de gerar empregos também, tá bom? Então, receita seria esses rendimentos, né, do valor arrecadado, e o município, a gente já sabe o que é, né? Essa divisão territorial e administrativa, tá bom? Que a gente tem nos estados, a gente já estudou isso também, tá bom? Então, quais são esses cuidados, né, que a indústria deve ter para não causar esses problemas ambientais, né? Vamos ver mais à frente. Isso mesmo. Então, a fumaça, né, expelida pelas chaminés das fábricas, por exemplo, polui o ar e provoca principalmente doenças respiratórias, né? Então, as indústrias que eles não tomam certo cuidado com a fumaça, né, que são expelidas pela chaminé, né, e dispostas, né, pelo ar, né, como a gente pode ver aí nessa primeira imagem, tá? Essa fábrica, né, ela coloca a sua fumaça todinha no ar, né? E provoca, né, as doenças respiratórias, né? Ela é a causa principal das doenças respiratórias. E os resíduos industriais, né, que se lançados sem tratamento correto, né, nos rios, deixam a água poluída, né, e imprópria para consumo. Então, se a gente lança essas fábricas, por exemplo, têxtil, na hora de tingir a roupa, né, usa esses resíduos sem o tratamento adequado, né, e coloca diretamente no meio ambiente, né, no caso, o rio, mar, né, solo, elas estão poluindo, né, estão degradando, tá certo? E a água pode virar própria tanto para consumo, tá? E poluída, certo? Então, a indústria tem que ter esses cuidados de preservação com o ambiente, tá certo? E também deve adotar algumas medidas que a tia Lu vai explicar agora. Então, gente, quais são essas medidas, né, que a indústria deve tomar para evitar essa poluição, para evitar atrapalhar a vida das pessoas e poluir o meio ambiente, tá bom? Lembrando que o nosso tema é indústria e meio ambiente. Então, a indústria consciente, né, uma indústria que não polui, tá? Que tem cuidado com as pessoas. Então, vamos ver algumas medidas que a indústria pode tomar. Vamos lá. Aqui a primeira: colocar filtros nas chaminés das indústrias para reduzir a poluição do ar. Então, existem filtros, gente, específicos para colocar na chaminé, tá? Na saídazinha assim da chaminé, para diminuir a emissão de gás carbônico, por exemplo.
né, que polui muito, que é muito prejudicial à nossa respiração. A gente não pode ingerir gás carbônico, né, dióxido de carbono, porque faz muito mal à nossa respiração, causa doenças respiratórias, né, pulmonares. Então, outra medida legal, né, que a indústria deve tomar. Ela deve evitar despejar o lixo ao ar livre, gente. Não pode. Assim como nós também não podemos descartar o nosso lixo doméstico ao ar livre, né? Ou próximo às casas das pessoas, ou próximo às nascentes de rios, né? Não pode. Assim também a indústria não pode fazer isso, tá bom? Então, essa seria outra medida. E a terceira e última medida que o livro de vocês traz é tratar o lixo industrial. Tem uma maneira de tratar o lixo, né, de separar direitinho, os locais corretos, né, de colocar esse lixo, para não lançar no esgoto, né, não poluir as águas dos rios, dos mares, né, as águas que serão consumidas, tá bom? Então, essas são algumas medidas que podem ser tomadas. Isso mesmo. Então, a indústria também ela deve se preocupar com o ambiente, tá certo? Reduzindo ao máximo essa poluição, né? Adotando essas medidas. E em relação a essas medidas, né? E a produção industrial, a gente vai aqui na página 272 responder a questão 1. Exercício de aplicação, página 272, tá? Não há dúvidas que a produção industrial é, na atualidade, muito importante para a nossa sociedade, produzindo recursos que nos proporcionam qualidade de vida e facilitam nossa rotina. Entretanto, para que as indústrias não causem danos no meio ambiente, é preciso tomar certos cuidados, como as instalações, né, em suas instalações, não prejudicando assim a natureza, tá? E a nossa qualidade de vida. Então, no caso, essa atividade era para ser na sala de aula, né, para a gente debater. Mas a gente também pode fazer ela, tá certo? As tias vão explicar, né? E vocês também podem dar as respostas de vocês, certo? Então, com os colegas e professor, discuta os possíveis benefícios e os malefícios gerados pelas indústrias, tá? Depois preenche o quadro a seguir, registrando as suas conclusões. Então, quais são os benefícios, né, que a indústria, a produção industrial nos traz, né? Produção de materiais industrializados, certo? Como roupas, móveis, alimentações, né, automóveis, entre outros produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são industrializados, né? Então, a gente tem um grande benefício dessa produção industrial, tá certo? E aqui, gente, além dos benefícios que a gente já conhece, infelizmente, tem alguns malefícios que algumas indústrias causam, né, gente, no meio ambiente e causam também para as nossas vidas. Então, quais seriam esses malefícios que essas indústrias poderiam causar? Poluição gerada pelas indústrias, né? Esse é um grande malefício que a gente estudou na aula de hoje. Como poderia ser essa poluição, né? A poluição do ar e a poluição das águas, né? Dois tipos de poluição aí que, infelizmente, algumas indústrias ainda causam, tá bom? Lembrando que vocês podem dar uma pausazinha aí no vídeo para conseguir registrar as respostas nos livros de vocês, tá bom? E podem, inclusive, acrescentar nessas respostas, tá certo? Galerinha, muito obrigada pela atenção. Beijos e até a próxima. Isso mesmo. Obrigada, tá, pela atenção. Escutem direitinho, vejam os slides e até mais.